que eu acho que é boa ideia vermos exercícios de teste, que é para a pessoa perceber que, de facto, estes exercícios são importantes. Vocês depois do dia 15 de maio vão começar a olhar para os segundos de teste e vão ver. Então diz assim: admita que a distribuição, ali há uma gralha, admita que a distribuição da vida útil das baterias, do flash de câmaras, etc., etc., é representado pela variável aleatória x com função densidade de probabilidade dada aqui. Ok? Onde θ é um parâmetro positivo desconhecido. E agora aparece aqui a frase que diz: determina a estimativa de máxima verosimilhança, etc. Pronto. Ali aparece, determina a estimativa de máxima verosimilhança, portanto a pessoa sabe que vai ter que definir a função de verosimilhança. Então nós vamos falar calmamente na construção da função de verosimilhança aqui. Temos tempo para depois, se vocês quiserem, fazer mais outro exercício. Agora vamos então a isto. Primeira coisa, como lá em cima, qual é a variável aleatória de interesse? É a variável x, que dá vida útil, baterias, etc, etc, etc. Observar ali uma coisa, a variável x é uma variável aleatória contínua. Eu sei que ela é contínua porque o exercício diz claramente que ela tem função de densidade de probabilidade. Então, x é uma variável aleatória contínua com função de densidade de probabilidade, fx dada no exercício. Segunda observação, como o primeiro exercício, será que há algum parâmetro desconhecido? Ah, sim senhora, porque quando eu for escrever, aliás, a minha função de densidade de probabilidade, vou escrever aqui a função de densidade de probabilidade, atenção a estes exercícios, é preciso digerir a informação que lá está com calma. Função de densidade de probabilidade é θ quadrado x é elevado a menos θx para todo o x positivo, 0, caso contrário. Ali o exercício diz que o θ é um parâmetro desconhecido. Então, segunda observação, parâmetro desconhecido, parâmetro que eu quero estimar, aproximar, θ positivo, presente na função densidade de probabilidade da variável x. Terceira coisa, como lá em cima, será que há uma amostra dada no exercício? Se há uma amostra, é preciso ler com cuidado. E agora diz ali, determina a estimativa de máxima verosimilhança do parâmetro θ baseada na amostra proveniente da população x. Toda a gente sabe, já conversámos várias vezes, aqueles números a vermelho, variáveis a vermelho, seriam números dados para cada aluno, na avaliação que era feita online, aqueles eram números gerados para cada aluno. Nós vamos admitir aqui que a nossa amostra dada é, atenção à dimensão, x1, x2, etc, x5, vamos admitir que esta amostra é o vetor formado por por preguiça. Toda a gente sabe que eu sou bastante preguiçosa. Eu tinha que considerar no teste um vetor com 5 números positivos, eu estou a escolher um para todos, está bem? Mas o que é que me importa observar? Importa-me observar que é uma amostra de dimensão 5. Pronto. Então, variável aleatória de interesse, parâmetro desconhecido, amostra já sei qual é. E agora, vamos a caminho da função verosimilhança. Primeira noção muito importante para construirmos a função verosimilhança. Estas noções que nós estamos a construir repetem-se em todos os exercícios e são essenciais para nós, está bem? Quando me dão uma amostra, portanto, esta amostra é dada no exercício, aqui a minha amostra tem dimensão 5. Atenção, quando nós dizemos amostra,
é um vetor de números. Cada uma destas coisas pertence a R, neste exercício é positivo. Nós, em estatística, quando nos dá uma amostra, imediatamente estabelecemos um paralelo mental que é associada à amostra, existe a amostra aleatória. Associada à amostra está a amostra aleatória. O que é a amostra aleatória? É um vetor com 5 variáveis aleatórias. Nós, por exemplo, utilizamos esta, já vai corrigir, eu carreguei aqui, eu tenho aqui um vetor de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas à minha variável x. Então, a uma amostra está em correspondência a uma amostra aleatória. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: vocês têm aqui, estão a ver, cada uma destas variáveis x designa a vida útil, aquela variável x1, por exemplo, designa a vida útil de uma bateria, da primeira bateria. A x2, a vida útil da segunda bateria, etc. A x5 designa a variável aleatória que representa a vida útil da bateria 5. Quando eu concretizar aquele vetor, foi isso que o professor Moraes disse na aula teórica, quando eu for exatamente verificar a vida útil de 5 baterias, verificar mesmo, medir, então eu concretizo este vetor aleatório e transformo-o num vetor de números. Mas a ideia central para já é, quando eu tenho uma amostra, ela está em correspondência com uma amostra aleatória. Amostra aleatória, vetor de variáveis aleatórias, todas com o mesmo comportamento, identicamente distribuídas e independentes. Amostra, vetor de números, que de qualquer maneira existe uma correspondência, porque o vetor de números é a concretização do vetor de variáveis aleatórias. Ok? Martim? Sim, sim. Pronto. Então, por que é que nós precisamos desta correspondência? Porque sem esta correspondência não conseguimos perceber o que é a função verosimilhança. Então, vamos introduzir aqui a função verosimilhança. Nós dizemos assim, função verosimilhança. Verosimilhança é a característica de uma entidade que é verosímil, que é credível, tá bem? Que é credível. Em inglês, na literatura científica, esta função chama-se likelihood, portanto, aqui falta-me uma parte da palavra, likelihood. E então, nós chamamos-lhe, à função de verosimilhança, nós chamamos sempre L, que vem daquele termo em inglês, L, aquele é o meu L. Primeira coisa, a função de verosimilhança tem uma única variável, que é o parâmetro desconhecido no exercício. Nós, de acordo com aquele levantamento que fizemos no início, sabemos que a nossa verosimilhança depende só do θ, mais nada. A única variável da função de verosimilhança é o θ, neste exercício, porque é o único parâmetro desconhecido. Agora, vamos escrever aqui a definição. O professor Moraes disse que a definição era esta. A função de verosimilhança, que é isto, é... Agora, não se esqueçam daquele vetor de variáveis aleatórias que nós estivemos a falar há pouco. Nós estamos a considerar uma amostra aleatória de dimensão 5. Portanto, estamos a considerar 5 variáveis independentes, identicamente distribuídas ao x. Aqui, xi é independente, identicamente distribuído ao x. O que é a função de verosimilhança? Agora vamos olhar para ali. É a função densidade-probabilidade da primeira variável calculada no primeiro ponto da amostra, vezes a função densidade-probabilidade da segunda variável calculada no segundo ponto da amostra, e vou multiplicar até à
quinta variável. Esta definição que está aqui foi apresentada pelo professor Moraes na aula teórica. Queria que toda a gente olhasse para ali e tivesse cuidado com uma coisa. Eu aqui tenho uma variável aleatória, estou a falar na sua função densidade de probabilidade, e agora aqui tenho um ponto em R. Então, eu quero calcular a função densidade de probabilidade de cada uma daquelas variáveis, x1 num número, a função densidade de probabilidade do x2 no segundo número, etc, etc. Dúvidas? Esta foi a definição que o professor Moraes apresentou na aula, portanto nós temos que conhecer a definição, é esta. Agora vamos desenvolver e simplificar imensamente, e quando simplificarmos, pronto, funciona tudo ok. Primeira observação. Nós tínhamos dito que as variáveis x e y têm a mesma distribuição que o x. Então qual é a relação entre a função densidade de probabilidade do xi e a função densidade de probabilidade do x? Digam-me lá. Se elas têm a mesma distribuição, qual é a relação entre as funções de densidade de probabilidade? São iguais? Exatamente. Exatamente, é isso que quer dizer, serem iguais, serem identicamente distribuídas. Portanto, reparem uma coisa, nós, a partir de agora, não precisamos nos preocupar com aquela expressão tanto, porque ela tem muito mau aspecto, mas reparem, aquelas funções de densidade de probabilidade que eu vou destacar agora, são todas a mesma, estão a compreender? Isto tem mau aspecto, mas não há necessidade da pessoa se assustar. Esta função de densidade de probabilidade é a função de densidade de probabilidade do x que estava lá no início. Esta também, todas elas. Portanto, eu só tenho que agora escrever assim para mim próprio, não há problema. Isto é a função de densidade de probabilidade do x no primeiro ponto da amostra, que é um número, como discutíamos com o Martim, conversávamos com o Martim, a função de densidade de probabilidade do x no segundo ponto, multiplica até chegar ao último ponto na amostra. Dúvidas, por favor? Então o que é que nós fizemos? Olhar para lá outra vez. Função de verosimilhança L no parâmetro desconhecido θ é, por definição, função de densidade de probabilidade do x1 no primeiro ponto da amostra, multiplica a função de densidade de x2 no segundo ponto, etc., até chegar ao último. Isso é desnecessário, porque as funções de densidade de probabilidade são todas iguais à função de densidade de probabilidade do x. Portanto, eu vou fazer fx no primeiro ponto, fx no segundo ponto, fx no último ponto. Multiplica tudo aquilo. Agora, chegamos à fase em que vamos substituir fx naqueles pontos. E aí, toda a gente tem que ter muita calma nestes exercícios. Aqui, ao substituir, depois de substituir, rever. Porque se engata aqui, está acabado. Não há nada a fazer, o exercício fica mal, todo mal. Portanto, nós vamos substituir aqui com muita calma para exemplificar que isto não tem nada que saber. Ora, vejamos. Toda a gente está a ver aqui a função de densidade de probabilidade do x. Eu quero calcular esta primeira parcela. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, não se esqueçam, aqueles x pequeninos são todos positivos. Portanto, eu estou a substituir aqui no primeiro ramo da função. Quanto é que aquilo vale em x1? Θ quadrado é elevado a menos θ. Θ quadrado, atenção ao x1, David, que está ali, estás a ver? Ah, sim. É elevado a menos θ x1, exatamente. Então, θ quadrado multiplica o x1, multiplica é elevado a menos θ x1. Já que era pelo facto de nós já termos os valores das amostras. Ah, não houve. Boa pergunta. A função densidade de probabilidade, como ela está definida, nós substituímos exatamente como ela é apresentada, está bem? Ok. Não mexe. Exato, não mexe naquele objeto. Agora, ia calcular no x2, vou confirmar, ia calcular no x2,
depois ia calcular, eu vou pôr aqui reticências. E vou calcular outra vez com cuidado no último, para ter a certeza que não me enganei no primeiro. Θ quadrado, x5 é elevado a menos θ x5. Pronto. Substituímos, mais nada. Vocês vão ver que nos exercícios online aparecem aqui uns piatórios nesta fase do exercício. Eu não ponho piatório coisíssima nenhuma, nem para mim própria, quando estou a trabalhar, porque eu quero ver as parcelas, já vão ver porquê. Portanto, nós só substituímos, não fizemos absolutamente mais nada, eu penso que não há stress para ninguém aqui. Agora, chegamos à fase em que já substituímos e agora vamos decidir, ali naquele puzzle, o que é que fica junto com o quê? Digam-me, o que é que vão juntar primeiro? Os θ quadrados. Os θ quadrados. Então, se nós juntarmos os θ quadrados, atenção a uma coisa, temos, eu vou até marcar para não fazer disparates, θ quadrado à quinta, vezes, agora o que é que eu vou juntar a seguir? Toma os tetas e as variáveis. Os Vou, momentos teta variáveis. as exponenciais, as variáveis primeiro, Martim, os x1, etc. Certo. Então vou pôr aqui, vou pôr agora aqui um produtório, porque isto eu não vou fazer a geneira aqui com o produtório, multiplica x1 até x5 e tratei aquelas parcelas ali. E agora? Uma coisa com as variáveis, fica E menos θ x1. Exatamente, agora multiplica menos θ exponenciais. Atenção a uma coisa, com a exponencial, certo? Eu não quero insultar ninguém, mas vêem-se muitos disparates nos testes, não sei se é porque a pessoa está nervosa, mas muitos disparates, de maneira que é elevado a A, é elevado a B, é elevado a A mais B. Quando eu estou a indicar aqui embaixo a exponencial, estou a indicar a exponencial na base E. Agora vou tentar simplificar isto o mais possível. Então tenho θ à décima, tenho aqui um piatório desde 1 até 5 do xis, e agora vou pôr aqui a exponencial, vou pôr o menos θ em evidência, e ponho aqui um somatório, se vocês não tiverem nada contra. O que é que vos parece? Pode ser assim? Sim, sim. Pronto. Agora, já está. Agora vamos ter cuidado em lembrar outra vez. Esta é a função verosimilhança que depende só do θ. Portanto, antes de irmos prosseguir, toda a gente olha para ali. Esta função é uma função real de variável real. A sua variável é θ. Portanto, isto é constante em relação a θ. Isso vai ser importante daqui a bocado. Onde é que o θ varia? Bom, varia nesta parcela e varia nesta exponencial, mas depois tem ali uma parcela constante. E esta é a minha verosimilhança. Está bem? Dúvidas? Agora vamos criar aqui uma mnemónica. Nós dissemos há bocado que verosimilhança é propriedade, característica de toda a entidade daquilo que é credível. Nós na vida queremos o máximo da credibilidade. Portanto, a matemática vai procurar o máximo da função verosimilhança. Nós queremos encontrar em matemática o ponto θ chapéu. O ponto, vamos lhe chamar θ chapéu. Espera que isso aqui é um problema a apagar. Se calhar vou ter que fechar o anel. Não, felizmente não. Então, o ponto chama-se θ chapéu, onde a função de verosimilhança tem máximo. Portanto, é o ponto de maior credibilidade, porque é isso que nós queremos, é a maior credibilidade possível. Agora, cálculo 1. Quando uma função tem primeira e segunda derivada, como é que eu encontro o seu máximo?
Falem comigo. Cálculo 1. Desculpa, quero o quê? Como é que eu encontro o máximo de uma função real de variável real? Deriva igual a zero. Derivo, portanto, vou derivar primeiro para encontrar os pontos onde a derivada é nula, que são os pontos onde a tangente é horizontal. Quando eu encontrar os pontos onde a tangente é horizontal, eu encontro os candidatos a máximo. Como é que eu separo agora? Essa segunda derivada for negativa, Exatamente. A segunda derivada tem que ser negativa, porque quando a segunda derivada for negativa, a concavidade é para baixo. Então, eu estou à procura de um ponto θ-chapéu, onde a primeira derivada seja nula e a segunda derivada seja negativa, para concavidade virada para baixo. Eu vou aplicar o cálculo diferencial nestes exercícios à função de verosimilhança, mas eis uma péssima notícia. Aquela função é horrível de derivar. Porquê? Porque o θ aparece ali num produto, portanto tem que derivar pela regra do produto. Depois, a parcela exponencial, eu tenho que aplicar ali a função composta, a derivação da função composta, não é muito complicado aqui, mas teria que fazer. É uma chatice. Como é que nós resolvemos este problema nos exercícios da verosimilhança? Resolvemos sempre da mesma forma. Vamos tomar aqui uma nota. Para facilitar o cálculo diferencial, o cálculo da primeira derivada e da segunda derivada da verosimilhança, vamos definir a função logaritmo verosimilhança. Atenção a uma coisa, não me levem a mal, aquele logaritmo é o logaritmo na base E, que é a mesma coisa que este. Logaritmo na base 10 para nós é isto, não é isso que nós estamos a utilizar, está bem? Estamos a fazer logaritmo na base E. Vamos atacar o logaritmo da verosimilhança, para ver como isto fica fácil. Então, vamos fazer assim. Logaritmo, e agora vou copiar a função lá em cima, vou copiar mesmo, que é para não haver desastre. Vamos aplicar o logaritmo a este produto. E eu vou aproveitar para lembrar, as propriedades do logaritmo não me vão levar a mal outra vez. Eu quero lembrar porque em avaliação há muitos lapsos aqui nestes exercícios a tratar estas funções. Eu quero evitar isso a todo custo, porque estes exercícios não são complicados, é só um exercício de meditação. Calma e escuta-se até ao fim. Então, primeira nota. O logaritmo natural aplicado a um produto é a soma dos logaritmos. Eu tenho aqui 3 produtos. Portanto, vou fazer logaritmo sobre a primeira parcela, mais logaritmo sobre esta segunda, mais logaritmo sobre esta terceira, ali. Ok. Segunda observação a fazer. Logaritmo de A elevado a B é B logaritmo de A. Com tal aqui, eu fico com 10 logaritmo do θ. Esta parcela a seguir nem vamos mexer, porque ela é constante em relação ao θ. E nós tínhamos dito que íamos derivar em θ. Como ela é constante em ordem a θ, quando formos derivar em ordem a θ, a derivada dá zero. Por isso nem vale a pena mexer nada. Ela vai desaparecer quando eu aplicar a derivada. Aquela parcela é constante, não vale a pena, é constante em relação ao θ. Portanto, não vale a pena mexer sequer. Deixa estar assim. Aqui.
professora, mas mesmo assim, quando muito, podíamos passar isso para uma soma de logaritmos, certo? Estou de acordo, David. Podemos passar para uma soma, 100% de acordo. Podemos passar para uma soma do logaritmo do x. Eu estou de acordo contigo. Agora, pergunta infantil. O que diabo é o logaritmo depois da exponencial? Isso dá o que está por dentro, basicamente. É função e identidade, exatamente. Então, o logaritmo após a exponencial é a identidade, portanto eu vou ficar com esta parcela ali. Agora, qual é a coisa fantástica? É que esta é a função, o logaritmo da verosimilhança, e esta função para derivar não tem nada que saber. Eu vou derivar em ordem a θ, portanto, não tem problema absolutamente nenhum. Nós vamos aplicar o cálculo diferencial a esta função. Primeira derivada em ordem a θ. 10, derivada do logaritmo de θ, quanto é? 1 sobre θ. 1 sobre θ. Exatamente. Esta coisa não interessa, dá zero, a derivada é zero. E agora, menos θ, vezes aquele somatório, qual é a derivada? A derivada desta É parcela verde. Eu é que É o somatório. É zero só essa aí. eu levei-te em erro, Martim. É a derivada daquilo que dá só a constante, não é? Quer dizer, sim, tem razão. Eu é que te levei em erro. A outra parte é que é zero. Exatamente, é isso mesmo. Nós queremos um θ cuja primeira derivada seja nula. Estamos à procura de tangente horizontal. Ora, isto não tem nada que saber, porque vamos isolar o θ e vamos ter θ é igual a 10 sobre o somatório da soma dos componentes, não é? Estão de acordo? Ou não? De acordo, sim. Este é o único candidato a extremo. É o único ponto cuja tangente é horizontal. Falta-me verificar se a segunda derivada é nula. Vou calcular a segunda derivada. Mas a segunda derivada, quando eu considero isto, dá-me logo menos 10 θ². É negativo. Então, ponto, tangente horizontal, com cavidade virada para baixo. Não há dúvida. É ponto de máximo. Chamamos-lhe θ-chapéu. Este ponto é a estimativa de máxima verosimilhança pedida no exercício. Vamos escrever aqui. Estimativa. O que é estimativa? É valor que estima. Valor real que aproxima. Que estima. Estimativa de máxima verosimilhança. Ou seja, de máxima credibilidade. Este é o valor com maior credibilidade que aproxima o parâmetro desconhecido θ. Estimativa de máxima verosimilhança para θ. Valor que aproxima θ com a máxima credibilidade. Podemos escrever assim, estimativa máxima verosimilhança para θ. θ-chapéu é o ponto onde a função verosimilhança e também a função logaritmo de verosimilhança têm valor máximo. Foi isso que nós andamos à procura e agora ali está. Então o exercício o que é que está a pedir? Está a pedir que nós identifiquemos a estimativa de máxima verosimilhança. Nós agora, depois do cálculo diferencial, podemos dizer é aquele valor que está ali, 10 sobre o somatório. Está bem? No exercício, θ-chapéu, estimativa de máxima verosimilhança para o θ, 10 sobre a soma dos x's. E agora é que íamos aplicar os valores que nos eram dados naquela amostra inicial.
para a amostra inicial dada, imaginemos que a nossa x1, x5 era tudo efetivamente uns, o nosso θ-chapéu é 10 sobre a soma de 1, 10 sobre 5 dá 2. Está bem? É a estimativa com maior credibilidade que resulta da amostra 1, 1, 1, 1, 1. Está bem? Dúvidas, por favor? Há dúvidas? Não? Ok. Então digam